Meus cumprimentos a todos os presentes, encarnados e desencarnados, que os nossos cumprimentos também extensivos aos internautas que assistirão a essa reflexão posteriormente. E queremos, antes de começarmos a nossa reflexão da noite, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, aos mentores espirituais da casa, para pedirmos a sua bênção, para pedirmos a sua proteção e a sua orientação, para que a nossa reflexão seja conduzida dentro de um bom desenvolvimento e de uma boa compreensão. Graças a Deus, graças a Jesus. Que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, uma reflexão rápida sobre a felicidade. E vamos partir inicialmente do conhecimento de que a felicidade completa, a felicidade total, ela ainda não é possível no nosso planeta Terra. Planeta de provas e expiações. Essa felicidade ela exige alguns pré-requisitos, tais como desapego, tais como amor incondicional, que só aqueles espíritos missionários que possam estar aqui na Terra poderão ter. E nós vamos nos basear num capítulo desse livro, Renovando Atitudes, muito interessante. E a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer era: será que nós sabemos o que é ser feliz? Por que eu faço essa pergunta? Porque se eu não souber o que é ser feliz, eu posso estar sendo feliz sem saber que sou feliz. E se isso acontecer, eu posso achar que eu não sou feliz, né? Pelo menos naqueles momentos de felicidade que nós podemos ter aqui na Terra, né? Então, assim, pois aqueles que pregam que a Terra é a única morada do homem e que só nela, numa única existência, nós podemos alcançar todo o nosso progresso, o mais alto grau de progresso moral, espiritual e intelectual, nós estaremos nos iludindo e enganando aqueles que nos ouvem. Isso não é possível. Isso nós vamos encontrar no capítulo 5, item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas referências sobre isso. Muito bem. E aí nós perguntamos: quais são as estradas que nos levam à felicidade? As estradas que nos levam à felicidade, elas fazem parte de um processo, fazem parte de um programa de crescimento interior de cada um de nós, e que, para executá-la, nós devemos fazer de uma forma vagarosa, de uma forma equilibrada, pois a felicidade alcançada é através de uma reforma íntima contínua. Quando nós estivermos habitando mundos felizes ou mundos de espíritos puros, nós encontraremos essa felicidade sob uma outra forma. O que vai trazer a felicidade, então, até nós, será um conjunto de atitudes, um conjunto de comportamentos que vão fazer mudanças de hábitos em nós, constante nas programações da encarnação de cada um de nós. Antes de encarnarmos, nós, no nível que já nos encontramos hoje de progresso, de adiantamento,
nós já participamos da programação da nossa reencarnação junto com os espíritos superiores. Eles nos colocam nesse meio, e quando nós não concordamos ou não aceitamos, melhor dizendo, quando nós não aceitamos aquilo que é colocado, nós no mínimo concordamos para poder trazer a nossa encarnação de bom alvitre. Muito bem. Essa reencarnação, quando é feita, ela é feita em acordo com os nossos pais. O pai e a mãe é escolhido anteriormente para que se possa esse espírito ser aceito naquela situação e com aquela programação. E a pedagogia usada por Jesus, quando ele veio à Terra, ela foi uma pedagogia que tinha vários vieses. Os principais para a felicidade nossa, para alcançarmos a felicidade, era exatamente a mudança de atitudes. A primeira mudança que ele colocou para nós foi trazer a ideia do Deus Pai. Tá? Não era aquele Deus que nós aprendemos lá atrás, talvez não os mais jovens, mas os mais idosos. Aprendemos lá atrás aquele Deus vingativo, um barbudo que ficava lá anotando tudo que a gente fazia de errado para nos castigar depois. Esse Deus antropomórfico, ele foi reconduzido a uma outra ideia, a ideia do Deus Pai. E Pai é Pai. Então ele está nos orientando, nos dando todas as oportunidades de, ao errarmos, podermos reparar aquele erro. E essa pedagogia, então, de renovar atitudes, ela é muito importante para nós. Por quê? Porque as conquistas dos bens terrenos, eles eram e ainda são feitos usando, muitas das vezes, a prática da violência. E nós não estamos mais aguentando isso. Nós estamos num caldeirão de violência na Terra, muito menor do que era antes, mas ainda existe e é importante, que nós temos que nos livrar disso. E nós só vamos ficar livres desse caldeirão de violências, só vamos dar o nosso próximo passo à frente quando nós mudarmos nossas atitudes e, em consequência, nossos hábitos. Então, o objetivo nosso, ao reencarnar, o objetivo nosso na programação de nossa reencarnação é o progresso espiritual. O progresso do espírito tem que se dar na Terra. Ele não pode ser só na vida espiritual, porque senão nós não precisaríamos reencarnar. Na vida espiritual nós colecionamos valores, mas o progresso se dá na Terra. Porque só na Terra nós podemos passar por provas e por expiações que não existem no mundo espiritual. A dor da perda de um filho em tenra idade. Nós não podemos passar por isso no mundo espiritual. Como é que vai morrer um filho nosso no mundo espiritual? Ele tem que ser aqui na Terra, ele tem que estar vivo, passar por aquilo para nós sabermos o que significa e exercitarmos a virtude da segunda bem-aventurança, que é bem-aventurado os aflitos, a virtude da resignação. É sabermos passar por essas coisas com resignação para que possamos ir subindo os degraus da evolução. Então, na realidade, nós vivemos momentos felizes e momentos infelizes. Por isso é muito importante a gente entender o que vem a ser a felicidade para nós aqui na Terra, num planeta de provas e expiação. Porque senão nós podemos estar, como eu disse no início, estar passando por um momento feliz, mas como a gente não sabe o que é ser feliz,
eu não sei que aquilo é felicidade e passo por ali sem saber que estou sendo feliz. Não é verdade? Então, esses momentos de atitudes felizes e infelizes, eles passam por causa de atitudes distorcidas ou não que nós tenhamos. Né? E o Livro dos Espíritos, na questão 922, Kardec faz uma sutil e categórica pergunta ao Espírito. Ele pergunta o seguinte na questão 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um pode fazer a infelicidade ou a desgraça de outro. Há, entretanto, aí ele pergunta, há, entretanto, uma medida, uma avaliação que seja comum a todos do que vem a ser essa felicidade? Né? E o Espírito responde da seguinte maneira: para a vida material, basta a posse do necessário. Para a vida moral, basta a consciência tranquila e a fé e esperança no futuro. Esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Porque nós não podemos ficar esperando a felicidade chegar. Ficar de mão aberta aí esperando cair. Não, vamos levantar pelo menos o braço para ajudar a pegar o que vem de cima. Né? Então, a consciência tranquila e a fé no futuro, essa esperança que nós temos no futuro, são fundamentais para a nossa felicidade moral. E a felicidade material, a posse do necessário. O que é a posse do necessário? Então quer dizer que eu tenho que ter o básico e não posso, com o meu trabalho, conseguir mais bens? Pode. E isso está escrito lá no Evangelho sobre a posse dos bens terrenos. Você pode. Não é a posse de bens terrenos que nos faz mal. O que nos faz mal é o mau uso que nós fazemos desses bens. Nós não podemos ser felizes na terra se ao passar por uma rua eu ver numa calçada uma mãe com um filhinho no colo e o filhinho chorando de fome porque não tem o que comer. Então, se eu tenho excesso e na minha casa eu jogo comida fora, eu estou cometendo um equívoco. Estou cometendo aí uma falha. Correto? Por quê? Aí você não está fazendo bom uso daquilo que você tem, daquele bem que é o alimento. E isso vai para tudo que nós fazemos, tudo que temos. Vai para as vestimentas, vai para os bens materiais, além da comida. Tudo isso nós podemos ter, porque o trabalho faz parte do nosso progresso. Está lá na lei do progresso que o trabalho é fundamental para isso. Agora, o trabalho te possibilita adquirir bens. E a aquisição desses bens vão te dar conforto que você pode e deve repartir isso com os menos afortunados. Já que o nosso planeta de provas e expiação, ele vai ser um planeta que vamos ter esse tipo de problema. E na questão 923, ele diz o seguinte: aquilo que seria supérfluo para um, quer dizer, aquilo que não é a posse do necessário, é o quê? É o supérfluo. Aquilo que seria supérfluo para um não se torna o necessário para o outro, e vice-versa, segunda posição. É muito difícil você ver alguém falar assim: vou fazer uma doação para o bazar tal. E você vai lá, pega 2 camisas que estão com a etiqueta ainda nova e você doa a camisa nova. Nós sempre doamos roupa usada.
Por que não doar uma nova se você tem duas? Doa uma. É isso que ele está falando aqui. É difícil? É. Nós ainda não estamos acostumados com esse procedimento. Mas isso daí é importante. Então ele pergunta, aquilo que seria supérfluo para um não se torna necessário para o outro e vice-versa, segunda posição? A resposta do Espírito, sim, de acordo, olha a chamada que ele vai dar na gente, sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos. Olha o que ele coloca aqui. Ele deu uma chicotada na gente, porque é exatamente isso que acontece. Né? Agora, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou, eu vou falar com meu pai e ele vai lhes mandar um consolador prometido. O consolador está aqui. Ele cumpriu a promessa dele. Agora, cabe a nós entendermos o que está escrito aqui e seguirmos, correto? E seguirmos, porque senão, sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50.000 dinheiros, qualquer moeda, e a visse reduzida a 10.000, considerar-se-ia muito infeliz por não poder continuar fazendo boa figura, mantendo o que chama a sua classe e ter bens em excesso. Muito bem. Mas, francamente, pode considerá-lo digno de lástima, quem pensa dessa forma. Quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, sem um lugar em que repousar a cabeça. O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo, e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Então diz que o homem sensato tem sua posição, seus bens, ele olha para baixo para ver quais são aqueles irmãos dele que estão necessitados. E não olhar para cima, para só enxergar a elite e que está numa situação igual ou até melhor do que a dele. Muito bem. Então, nós vemos que através desse comportamento que ele está citando aqui, e que nós o temos, uns em maior grau, outros em menor grau, esse comportamento nos leva a ficar percebendo muito a vida dos outros e esquecemos de olhar para nós mesmos. Esquecemos de olhar para dentro de nós. Cada um é feliz ao seu modo. Cada um tem sua maneira de entender a felicidade, de ser feliz, mas é preciso tomar cuidado com isso. Não nos preocuparmos tanto com a vida dos outros, esquecendo de olhar para dentro de nós, que é o conhece-te a ti mesmo. Não é verdade? Muito bem. A felicidade dos outros importa para nós? Tem que importar. Por quê? Porque é a felicidade dos outros que nós olhamos que traz a felicidade para nós. Então eu olhando para A, B ou C, vendo, nossa, eles estão felizes, e aquilo me dá alegria, eu estou feliz. Então é a felicidade deles que vai trazer a nossa. E não é querer transferir a nossa para eles, porque isso não é possível. Cada um é feliz a seu modo. Muito bem. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o cardeal Merleau, ele diz que aquilo que consiste a felicidade é exatamente o que vai nos levar a contribuir com a promoção do planeta para regeneração. Por que isso?
Porque se para obter essa felicidade nós temos que fazer mudança de atitude, mudança de hábitos, porque mudança de atitude e hábito, nós falamos lá que as conquistas dos bens terrenos passam por atitudes e hábitos que nós desenvolvemos. Se eu para conquistar um bem terreno, eu preciso que aconteça o mal a uma pessoa, isso não vai me fazer bem. Correto? Não vai me fazer bem. Agora, se nós temos um planeta Terra que está destinado a ser um planeta regenerado, né? Essa regeneração não é do planeta como matéria, é de quem habita o planeta, a regeneração é nossa, porque se nós tirarmos todos os habitantes da Terra e deixarmos o planeta quietinho, ele se recupera sozinho. Nós é que fizemos o mal para o planeta e continuamos fazendo. Né? Então, essa Terra destinada a planeta regenerado, isso vai ser ao longo desse milênio. Vai demorar aí 400, 500 anos para a gente ver resultado do início dessa regeneração que já começou lá em 1950. Já começou os primeiros passos de retiradas de espíritos que não tinham mais condição de reencarnar na Terra. Então, aqui, lá no plano espiritual, aqui, não existe caminhão do Faustão. Você vai chegar lá, vai descer uma toalha, no dia seguinte tira a toalha, a casa está pronta, está reformada. Não vai descer aqui uma toalha, um lençol, todo mundo dorme, no outro dia acorda, tira o lençol, a terra está regenerada. Não existe isso. Tem gente pensando que assim que acabar o coronavírus, que aí a terra já vai entrar na regeneração. Não existe isso. A regeneração passa pela nossa regeneração, pela nossa reforma íntima, pela nossa mudança de atitudes. E a mudança de atitudes, ela existe da forma que eu vejo o mundo. De como eu enxergo o mundo e eu trato as pessoas, trato a natureza, trato as coisas. Isso daí é o que vai fazer nós mudarmos nossas atitudes. No hospital do câncer de Bauru, a terra do saudoso Richard Simonetti, lá existe um verso na parede que está escrito assim: o mundo tem a sua cor. É você quem mede o mundo e o vê como é você. Se você põe óculos de bondade, óculos de amor, tudo está ótimo e bom, porque bom e ótimo está você. Se você é vingativo, orgulhoso, egoísta, vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. Do jeito que você fala, do jeito que você pensa, do jeito que você age, desse jeito é você. Você é a medida do seu mundo. Ah, que maravilha se Cristo fosse a medida de você. Então vejam que esse modo de enxergarmos o mundo é que vai fazer com que nós, em termos de raciocínio, pensemos em mudar nossas atitudes. A mudança dessa atitude vai ter em consequência uma mudança de hábito, né? E nós vamos poder conduzir a nossa encarnação para chegar a bom termo no final. Agora, não podemos pensar em ser felizes enquanto tiver um pai ou uma mãe que
que vimos há pouco tempo aí, matar seu filho de 4 anos de tanto bater nele. Nós não podemos ser felizes num mundo desse, sabendo que ainda existe isso. Nós não podemos ser felizes sabendo que da população total da Terra de 7 bilhões de habitantes, 20% vive abaixo da linha de pobreza. Se 20% de 7 bilhões de habitantes vive abaixo da linha de pobreza, significa que 1 bilhão e 400 milhões de habitantes estão passando fome. Como nós vamos ser felizes num mundo desse? Não tem condição. Então, o que nós devemos fazer é, quando orarmos, pedirmos por esses irmãozinhos nossos que estão nessa situação e pedirmos a Deus para nos fazer entender melhor o que realmente Ele deseja de cada um. Porque nós ainda estamos com dificuldade de entender isso. Então vamos pedir isso, que durante o sono nós encontramos os nossos amigos espirituais, com nossos familiares, com nossos anjos da guarda, e eles clareiam uma série de coisas para a gente. Que a gente, quando acorda, não se lembra daquilo, mas quando tem merecimento, vai se lembrar de muita coisa que viu e que passou durante seu sono em desdobramento. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço por esses momentos que pudemos refletir sobre o assunto felicidade. E vamos então amenizar, acalmar o nosso espírito e fazermos a nossa prece de encerramento. Pai amado, Jesus, irmão nosso, agradecemos a vós e a todos, a esses espíritos, amigos que aqui estiveram, nos auxiliando, nos dando intuição, nos dando força para aprendermos a praticar mais o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele precisa ser muito estudado, mas precisa ser mais praticado. Dessa forma, pedimos nesse momento, com a gratidão eterna por esses momentos que aqui passamos, pedimos permissão à espiritualidade maior para darmos a nossa reflexão de hoje por encerrada. Graças a Deus, graças a Jesus.